Olá, este é mais um SMO Educa e se você está aqui é porque você ama startups, seja como investidor ou como empreendedor. Olá, bem-vindo a mais um SMO Educa. Estou aqui com Marília. Tudo bem, Marília? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Edu? Tudo certo, Rodrigo? Com você, como tá? Tudo jóia. Hoje vamos falar sobre investidores institucionais. Vamos explicar quem são os investidores institucionais e por que eles são importantes. Investidores institucionais, eles coinvestem, a gente coinveste com eles coinvestem com a gente, ou às vezes eles seguem suas próprias rotas aí de investimento. A gente vai explicar um pouquinho quem são e mais detalhes, né? Marília, o que temos aí de detalhes aí da nossa pauta para hoje? Bom, para hoje a gente tem a pauta de contextualizar primeiro para os nossos ouvintes quem são os investidores institucionais, como eles atuam no mercado, quais são os principais objetivos dele e, claro, direcionar para o crowdfunding, como o crowdfunding funciona para os investidores institucionais, como eles estão ligados e vão atuar juntos. Para dar início a essa conversa, acho bem legal a gente trazer o que são e quem são esses investidores institucionais. Então, Edu, Rodrigo, podem dar início. Só para complementar um pouquinho o que vocês falaram no começo, eu acho interessante entender justamente no momento em que os caminhos se cruzam, né? Que não são únicos, a gente pode se cruzar no começo, então numa rodada de captação, como o Rodrigo falou aí do possível co-líder, como a gente vai explicar, e depois também. Então é uma relação que enaltece em toda a linha do tempo do momento do crowdfunding, né? Tanto pré quanto no momento enquanto a empresa está se desenvolvendo, até o pós, que aí a gente vai explicar aí mais detalhes para vocês, tá? Bom, quem são, né? Que foi a primeira pergunta. A gente considera os investidores institucionais, investidores normalmente são as pessoas jurídicas, tá? Não são a principal base nossa, né? Por exemplo, da SMU, que são pessoas físicas, não, são pessoas jurídicas, são profissionais de investimentos que estudaram, têm essa experiência e buscam investimentos em startups. Esses investidores eles podem ser fundos de venture capital, tá? É o mais comum, que a gente chama assim de investidores institucionais no nosso mercado. Esses fundos de venture capital eles se dividem em várias frentes, focos em segmentos, foco em momento da empresa, foco em tamanho, em geolocalização, enfim, tem uma grande diversidade aí de estratificação entre eles. Nós temos também as corporações, que são chamadas corporate ventures, que aí são grandes empresas, sejam brasileiras ou até multinacionais, que criam áreas de investimento dentro da sua empresa, departamentos, muitas vezes empresas separadas, para buscar inovação, para buscar empresas startups e realmente para poder investir e desenvolver esse mercado, tá? Às vezes, algumas corporates buscam empresas que sejam complementares ao seu grupo econômico, complementares ao seu negócio em si, mas às vezes não, às vezes buscam coisas realmente para diversificar, né? Então, olha, eu estou nesse setor, então vou buscar startups de outros diferentes porque eu já estou concentrado demais nesse setor, então também não tem uma regra. Diria que, na maioria dos casos, o que as corporate ventures buscam são empresas que são um pouco mais complementares, que vão ajudá-las a se desenvolver mais rápido em tecnologia, em novos negócios. Isso é mais rápido do que fazer efetivamente dentro de casa, porque são empresas adquiridas que têm uma liberdade, têm uma velocidade de trabalho diferente do que aquela corporate criar um departamento dentro da sua empresa que seguiria todas as políticas, procedimentos da própria corporação. Nós temos também, como investidor institucional, o que nós chamamos de family offices, tá? Os family offices são, como o nome diz, escritórios, né, profissionais especializados em investimentos que trabalham para uma única família que tenha muita riqueza, ou então você tem alguns desses escritórios que trabalham para várias famílias, né? Então, famílias que têm muito dinheiro, que têm o desafio de alocar o seu recurso, que é grande, né? Então imagina várias famílias ricas que têm que alocar o recurso. Imagina num momento como o de hoje, onde você tem taxa de juros baixa, você tem uma dificuldade de encontrar investimentos que dê um bom retorno. Então você, num family office, você tem profissionais trabalhando o tempo todo ali para buscar os melhores produtos e levar isso para essas famílias. E os family offices começaram também a olhar investimentos em startups. Então eles também são investidores institucionais que
investem em startups de um modo um pouquinho diferente, objetivos diferentes, velocidades diferentes, mas também fazem parte desses investidores institucionais. Acho bacana que você pontuou, né, Rodrigo? A gente falou um pouquinho, você deu uns bons exemplos do momento pós-captação das startups na SMU, né? Os players que, na verdade, atuam junto com a gente em vários momentos. Então, acho que seria legal a gente pontuar aonde que cada um desses players costuma investir nas startups aqui na SMU. Por exemplo, você citou os fundos de Venture Capital. Os fundos de séries de Venture Capital, série A, série B e assim adiante, eles costumam investir pós-rodada da SMU, né? Então, eles costumam seguir a vida da startup depois que ela fez a captação com a SMU e se desenvolveu, pegou tração no mercado. Junto com isso daí, que é um pouquinho mais do lado que eu atuo hoje aqui dentro, né? São os fundos mais focados em parcerias para a captação. Que aí entram os fundos de capital semente. São os fundos Seed Capital, que é como a gente diz aqui na linguagem do mercado. Esses fundos, eles entram em uma parceria estratégica com a SMU, focando justamente em áreas específicas que eles conhecem. Então, mercado de agro, mercado de insurance, mercado de retail, são partes que eles têm um conhecimento maior e aí eles acaba fazendo sentido eles se juntarem com a SMU para captar para uma determinada startup. E aí, ou eles mesmos seguem as rodadas futuras de série, ou entram outros players para continuar a rodada e aí dando sequência ao desenvolvimento da empresa. Então, acho bacana a gente fazer essa linha do tempo. Contar exatamente, dizer os players que hoje são parceiros nossos, que desenvolvem bem o mercado, mas contextualizando aí cada tipo de parceiro em cada momento que a startup está vivendo. Nesse ponto, eu vou usar aqui até um material que a Anjos e VCs, que é um grupo aqui no Brasil, que elabora, chama Mapa de Investidores e Startups no Brasil. Então eles tentam mapear esses investidores institucionais, né, desde fundos de Venture Capital, os Corporate Ventures que eu mencionei, Family Offices, e tentam colocar nessas caixinhas, né, que o Eduardo colocou aqui, que sempre, obviamente, uma simplificação pode levar aí a um erro, mas isso aqui foi tudo autodeclaratório, né, a SMU participou também desse material, então, assim, cada um viu como se enxergava ali. Então nós temos ali, começando pelas aceleradoras, né, lá no início, que foi até um investidor institucional também que eu não citei, mas também é importante, não deixa de ser um investidor institucional. A aceleradora que também coloca recurso, se uma startup passou por uma aceleradora, vai ser seu primeiro investimento institucional que ela vai receber. Normalmente ali são investimentos de 100 a 300 mil reais, é realmente o primeiro investimento que a startup costuma receber. Vou dar um exemplo ali está, por exemplo, a Cotidiano, a própria Júpiter, que ajuda a elaborar esse material, a Darwin, algumas aceleradoras que fazem isso. Depois você tem os investidores anjos profissionais, que aí você tem não só as pessoas físicas, mas você tem grupos, né? Então a Anjos do Brasil, por exemplo, é sim um investidor institucional, mesmo representando várias pessoas físicas ali, tá? É um exemplo. A Poly Angels, os investidores que fizeram Politécnica na USP. E aí fazem investimento ali, pela classificação, de 50 mil a um pouco abaixo de R$1 milhão, 900 mil. Nessa faixa você tem ali esses investidores institucionais. Depois você tem uma fase de pré-seed e seed. Pré-semente e semente, né? Pré-semente e semente, exatamente. Que é a faixa, a maior quantidade de investidores institucionais aqui no Brasil hoje estão nessa fase. Vou falar dela em conjunto porque ela vai de 100 mil reais até 5 milhões de reais. É nessa fase também que a SMU está, né? A SMU está mais próxima ali dos 5 milhões do que dos 100 mil. Mas aqui você tem uma infinidade de investidores institucionais. É onde começa a ter também ali alguns corporate ventures começam a aparecer. Nesse momento que você começa a ver corporate venture. Antes disso é muito raro você ver um corporate venture como anjo ou como acelerador. Normalmente ele está já nessa fase de pré-seed e seed. E as plataformas de crowdfunding, como esse que eu disse. Temos aí outros fundos, como por exemplo a Astela, tem uma grande relevância, Redpoint, estão nessa fase aqui na Canary, Bossa Nova, GFC, Maia. Então são vários fundos aqui, só para citar alguns. Quem quiser depois pegar todo esse material, tá lá. Investidores que investiram na gente, por exemplo, como a Superjobs, a Grão, também estão exatamente nessa fase. Depois você começa a entrar na fase que o Edu falou, que são as séries, né? Toda vez que você vê série A, série B, série N, né? Você vai ter lá na frente. Também temos investidores institucionais atuando. Você já começa a ter vários investidores de corporações. O próprio InovaBra, que é onde nós estamos aqui hoje gravando, do Bradesco,
ele atua numa série A, por exemplo. Você tem ali, já numa série B, você vai ter, por exemplo, a Confrapar, que é parceira aqui da S1000 também, que já fez investimentos. Já fizemos investimento em conjunto, numa série A, numa série B. Eles atuam, né, nessas duas. E aí você, a partir de uma série C, já estão falando de investimento acima de 40 milhões de reais. Você tem, por exemplo, SoftBank. Acho que é o grande exemplo, que aí o SoftBank vai de uma série C até praticamente onde ele quiser. Até um PIB. Ele vai até ali a H, vai seguindo as operações, consegue até chegar próximo de um IPO ali. Então são essas as séries onde você tem estes investidores institucionais atuando. E os family offices, eles são, por isso que eu falei, eles têm uma característica um pouco diferente. Porque normalmente os family offices alguns têm muito recurso, dependendo da família que ele representa. Família de banqueiros, né, já históricos aí do Brasil. E eles têm a capacidade praticamente de acompanhar qualquer momento. O momento que eles bem quiserem até, né? Eles podem ir até um IPO se eles quiserem. Eles têm essa capacidade financeira. Então eles acabam sendo uma instituição que permeia várias fases. Eles acabam não ficando tão travados em caixas assim, né? Acho que é quem tem mais liberdade. Justamente a diferença que existe entre o family office, que é o dinheiro diretamente proprietário, né, das famílias. Ainda assim, esses family offices hoje, eles atuam como uma gestão de patrimônio. Só para deixar um pouco mais contextualizado, venture capital em si, nome, seria o capital empreendedor, né, trazendo para a nomenclatura brasileira. E esses fundos de investimento, eles, na verdade, eles fazem uma gestão de um dinheiro de terceiros que concordam com a política e tese de investimento deles, confiam o seu dinheiro para esse tipo de investimento e acabam se especializando em cada uma dessas séries com conhecimento específico e com investidores, QIs que eles podem levar para as outras séries de investimento. Então, para eles, o tradicional é fazer a lição de casa bem feita, a gestão da empresa, e fazer ela partir para uma outra série de uma forma um pouco mais desenvolvida. Em ambos os cenários, né, os investimentos feitos são de pessoas terceiras. Por quê? Um fundo, por exemplo, de qualquer exemplo que você usou aqui, Rodrigo, a gente pode entender que houve uma captação em relação a esse nome. Então, o fundo da S1000, por exemplo, vamos usar o nosso nome aqui. Captamos dinheiro via mercado, então fomos pessoas com um ticket médio um pouquinho elevado em relação ao mercado pré. Então aqui na S1000 a gente começa com 5 mil, esses fundos já de um bom tempo, é um capital um pouco mais voltado para acima de 100 mil reais cheque, né? Para que você faça parte de um clube de participantes. Então eles pegam dinheiro via mercado e fazem esses investimentos e gestão em relação às startups. Que se você usar exatamente o termo gestão, a gente pode pensar que em todos os momentos existe uma gestão de capital. A S1000, a gente não faz uma gestão discricionária, efetivamente. Nem podemos, exatamente. Mas a gente está abrindo oportunidades das pessoas fazerem esses investimentos a partir de um cheque menor. E ter esses parceiros institucionais junto com a S1000, com uma sinergia próxima, traz exatamente a ideia de que, a S1000 validou, o parceiro validou junto com a gente e a pessoa física que entrou também validou. Claro que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, né, nas próximas perguntas, mas é só para trazer para vocês justamente da onde que vem o dinheiro, tá? Porque a gente tá falando do fundo, a gente tá falando o que é esse fundo de Venture Capital e da onde que vem esse dinheiro, que o SoftBank pode ir até a série H. Ele, em exclusividade, tem uma rede muito grande de pessoas e de próprias empresas internas, de dinheiro de capital interno, mas a maioria do mercado de fundo funciona assim. Então, quando você ouvir a palavra fundo, fundo de Venture Capital, fundo de qualquer coisa, entenda que existe uma captação via mercado ou de algum dinheiro proprietário de família, family office no caso, como o Rodrigo falou. Poucas seria single e muito seria multi-family office, mas que você faz esse investimento para trazer um retorno para alguém. Então muda exatamente o estágio e a capacidade de escoamento de capital que você pode colocar naquele momento. Bom, eu acho que vocês já deram uma introduzida nesse tema, mas a gente sabe que investidores institucionais não existem à toa. Então, a próxima pergunta é: quais são os objetivos desses investidores institucionais? Qual é a verdadeira função deles? Muito interessante. Eu vou usar a seguinte muleta para responder. Eu vou começar a falar um pouquinho de teses que eles utilizam, né? Teses de investimento. Então, você tem alguns investidores institucionais que tem o objetivo de, assim, mais direto, mais capitalista,
de obter retorno para os seus investidores, né? Através de colocar capital numa economia de inovação, colocar capital, investir capital em startups. Alguns fundos possuem uma tese para atingir esse objetivo, uma tese mais generalista. O que é isso? Ele joga um pouco com a estatística ao seu favor, de, olha, eu não vou talvez acertar exatamente, né, no alvo ali no meio. Eu não vou tentar achar a startup que vai ser exatamente o próximo unicórnio a atingir mais de 1 bilhão de valuation. Eu vou investir em várias, né? E eu vou acompanhar várias. E conforme essa corrida de startup que está sendo investida ali, algumas se destacarem, eu vou dobrar a aposta naquelas que se destacarem. Eu vou entregar ela para a próxima fase e vou participar das próximas rodadas como um co-investidor. Então você tem ali investidores que são um pouco mais generalistas nessas teses, que estão buscando realmente as startups que vão se destacar. Ele está fazendo a tão famosa diversificação dos seus investimentos dentro de um pool de startups, né? Por outro lado, você tem investidores institucionais que são mais especialistas, né? Porque eles têm normalmente um conhecimento mais específico em determinados setores, então determinado momento de startups. Então, você tem alguns que são especialistas, por exemplo, em fintechs, né? Você vai ver só aquisição praticamente de fintech, ele só vai fazer investimento em fintech. Então, primeiro, porque ele tem um conhecimento em fintech, então ele consegue ajudar aquela empresa com mais um smart money. E segundo, que ele vive esse momento. Então, provavelmente uma fintech junta com outra fintech, provavelmente ele está pensando ali numa sinergia entre as suas empresas do portfólio. Um exemplo legal disso é a SP Ventures, por exemplo, que é especialista em agro, né, em empresas de tecnologia voltada para agronegócio e para alimentação, né, que é um fundo que, por exemplo, investiu também na Pink Farms, uma empresa que passou aqui captou agora com a SMU. Quando a gente olha um pouco para a Family Office, é aquilo que eu mencionei, você tem alguns Family Offices que vão buscar a sua diversificação ou a sua inovação para os negócios da família, vão buscar isso em startups, né? Então eles têm esse objetivo. Então é um objetivo um pouco diferente, né? Então são institucionais que não só buscam o retorno em si naquele investimento puro e simplesmente, naquele, sei lá, 1 milhão, 5 milhões, 50 milhões que ele colocou numa startup, mas ele entende que aquela startup fazendo parte, estando próximo dos negócios das famílias, tem um ganho muito maior. Inclusive você pode até chamar esses investidores também, que podem ser além dos family office, são investidores estratégicos, né? São investidores que vão além do retorno que eles querem em cima daquele valor investido naquela startup. Eles veem que aquela startup é estratégica para ele. No Corporate Venture Capital, né, que aí eu acho que o Edu quer mencionar pouquinho aqui. Eu ia falar isso, Fala exatamente sobre Corporate Venture, Edu. Cara, o exemplo que você usou, a gente pode fazer esse mesmo paralelo para o mercado de Corporate Ventures. A gente tem visto, principalmente a partir de final de 2019, começo de 2020, um boom de empresas fazendo investimento em startup, tá? Diretamente, eu digo, tá? Isso sempre teve, mas não foi uma área. Foi, por exemplo, Magazine Luiza fazendo aquisição. Mercado Livre. Comprou exatamente. Fez um monte de aquisição recentemente. Exatamente. E justamente por quê? Eles encontram nas startups soluções de melhoria para o seu negócio. Então, assim, a gente pode trazer um pouco mais numa linha, assim, bem paralela para a parte de family offices, que isso eu vejo muito nos mercados de atuação que você atuamos, Rodrigo, que existem muitas famílias de gestão de patrimônio que têm um propósito, um tipo de investimento específico. Então, eles defendem que a tecnologia deve ajudar em relação ao agro, por exemplo, como você citou, deve ajudar em relação à mobilidade urbana. Então, eles acabam buscando esse tipo de investimento para que você consiga potencializar esse mercado. Isso é um investidor institucional que ajuda muito a desenvolver esse nicho que ele está atuando. Então, se você tem uma empresa de cada setor investindo em cada setor de startups também, você acaba por desenvolver o ecossistema inteiro. Sim. Trazendo justamente esse tipo de melhoria, que eu acho que o principal ponto das startups hoje em dia, o que a gente na SMU olha muito, é unir esse propósito e resolver uma dor que acontece dentro do mercado. Esses investidores institucionais, pelo poder que eles têm de capital, eles conseguem operacionalizar. Então, depois que a gente dá atração aqui na SMU,
tanto para quem ajuda a gente a dar essa tração, quanto para a próxima fase, dar essa tração e continuar tracionando e desenvolvendo a empresa, você acaba por desenvolver ainda mais o nosso ecossistema. Então esse tipo de parceiro consegue trazer essa constância em relação a toda a linha do tempo, para que seja possível extrair de uma startup o melhor dela, né? Seja atuando junto com o parceiro no Corporate Venture, ou seja levando elas para voos maiores em relação aos fundos de Venture Capital e os Multi e Single Family Office. Nesse exemplo que você trouxe, Edu, da Magazine Luiza ou até do Mercado Livre, então a gente poderia entender como sendo, ele está investindo para ampliar o próprio negócio e investindo para ampliar os demais. Então, seria, de certa forma, um investimento para dar um incentivo para as outras empresas e para, de certa forma, ampliar seu próprio negócio. Por exemplo, a Magazine Luiza, ela acabou aumentando muito mais o que ela já tinha a oferecer. Ela ampliou seu negócio e ela também está ajudando as outras. Isso, exatamente. Eu poderia pensar desse lado? Assim, o foco, quando geralmente está aí aqui a gente traz esse ponto bem direto, os Corporate Ventures, eles atuam pensando muito em relação às suas próprias soluções, tá? E isso não tem problema nenhum, gente. Isso é assim que o mercado funciona. Se eu sou dono de uma empresa e eu geralmente não posso comprar uma startup ou fazer uma aquisição, eu contrato um serviço que vai me ajudar a melhorar o ponto que eu preciso no momento. Essas grandes empresas, elas conseguem, além de resolver um problema interno delas, estar próxima ao ambiente de startup. Então, estar muito bem conectadas com o futuro em relação à tecnologia, inclusive do próprio business dela. Por exemplo, o exemplo que o Rodrigo falou aqui, da onde a gente tá aqui no prédio do Bradesco do Inovabrá. Isso aqui é um movimento do Bradesco atuante para quê? Para que ele esteja próximo de um ecossistema de empresas que podem trazer tanto soluções para o banco, como observar coisas que ele não pensou. Então, essa parte de corporate em si, visa trazer para si uma melhoria que eles não estão enxergando nesse momento, ou que vai ser desenvolvida. E ainda assim, quando você faz um aporte, uma compra de uma participação pequena, ou até uma compra geral, sim, você está fazendo com que a empresa consiga melhorar cada vez mais o serviço que ela já presta e já te serve, mas você continua estando próximo a esse ecossistema de startups, que aqui é justamente uma dificuldade que existia tempos atrás, né? As pessoas não conseguiam abrir um relatório e ler como é que funciona a startup hoje. Você não conseguia fazer nem investimento em startup, pessoa física, sendo muito aberto, assim, bem direto com vocês. Então, acho que isso é um ponto interessante em relação a isso, Rodrigo. Eu não sei como é que você enxerga essa possibilidade de ajudar as startups. Acho que alguns corporates têm um pouco desse give back, né, de dar um retorno um pouco para a sociedade também, e a aquisição e investimento em startups faz parte disso, né, dele incentivar alguns setores, principalmente quando a startup investida tem um pouco de viés mais de propósito, tem um pouco de viés um pouco mais aspiracional. Você vê corporações também investindo nesse tipo de empresa. Mas, via de regra, sim, é um movimento que ela tenta se beneficiar ou acelerar um pouco a sua estratégia de crescimento. A Magazine Luiza, por exemplo, que a gente citou aqui, ela adquiriu, se não me engano, no ano passado, uma empresa de tecnologia que a gente chegou a analisar aqui. É um contra-portfólio, né, que nós chamamos, são empresas que deixamos de investir e depois ela se deu muito bem. Esse é um caso. A empresa que ela fazia uma distribuição de alimentos, né, de comida, de fast food, por exemplo, parecido com o iFood, só que no interior, né? Então, falou, pô, faz sentido, um outro iFood no interior. A Magazine Luiza foi lá e comprou. Então, hoje, provavelmente, não sei se já está funcionando, mas muito provavelmente ela vai distribuir em algum lugar do Brasil, vai ter um iFood da Magazine Luiza. Ao invés dela desenvolver isso internamente, falou, não, isso é uma coisa que eu consigo fazer, eu tenho distribuição, eu tenho os clientes, eu consigo vender isso também, consigo vender alimentação em casa. Então, ela foi lá e comprou, adquiriu essa startup. Nós vemos isso também no mercado financeiro, é comum, você vê lá a XP comprando empresa que faz controle financeiro, né, controle de unificação de plataformas, sim. A Modal também fez uma aquisição recentemente, então faz parte da estratégia deles, né, como crescimento e inovação, trazer essas startups para a próxima. Inclusive, fomentar mais o mercado. Eu acho que isso é um ponto bem bacana de se dizer, né? Acaba sendo indiretamente um give back, não aquele give back to society diretamente, né? Mas acaba sendo um give back de você estar potencializando. Fala, continua fazendo esse bom trabalho. Vai atrás de novas soluções, se desenvolve. Que, assim, além de poder
nesse caso foi diretamente uma compra, mas a gente tá aqui para apoiar, a gente consegue ajudar você em relação ao seu desenvolvimento. Então continue a se desenvolver, eu acho que essa é a mensagem bacana. Foram essas palavras que eu tentei falar e você usou certinho. Legal. Próxima pergunta. Como os investidores institucionais influenciam no mercado? Essa é uma pergunta bem chave para a gente conseguir... completar nossa linha de raciocínio? Isso. Entendi. Sim, eles influenciam, tá? Os investidores institucionais, eles têm o mérito total de terem sido, principalmente os fundos, né, de Venture Capital, praticamente os desbravadores, vamos dizer assim, dos investimentos em startups aqui no Brasil, né? Nesse conceito mais moderno ali, de 2010 em diante, de startup, né? Por quê? Porque eles trouxeram, né? Acho que a influência deles foi trazer muito do que é feito no Vale do Silício, né? Muito do que foi feito lá de fundos lá de fora, da tecnologia financeira, né? A arquitetura financeira de como são feitos os contratos, como são feitos os valuations, como são feitas as operações. Eles foram muito importantes, são, né? Muito importantes, obviamente, para trazer isso para o Brasil. Então a influência deles é bem grande, né? Eles ditam boa parte, um pouco da regra do jogo, até porque eles fazem parte do maior volume de transações realizadas em investimento em startups aqui no Brasil. Para dar um número aqui para vocês, até 2020, se a gente pegar todos os investidores institucionais, até série B, praticamente, estou falando até série B, estão falando aí mais de 23 bi de reais alocados, né? O mercado por exemplo, de crowdfunding, não chegamos ainda em 100 milhões, né, alocados no mesmo ano, no mesmo período. Então, exclusivamente, né, 2020. Se a gente acumular tudo isso, chegaremos quase a 500 milhões. Assim, óbvio que realmente são eles ainda que estão colocando aí as regras. Mas o que vem acontecendo mais recentemente é que alguns tabus foram criados, né, ao longo desses anos. Podem ter sido válidos, de repente, para o mercado americano, ou podem ter sido válidos para a época que eles foram criados, de repente lá em 2014, 2015, que ao longo do tempo o mundo evolui, o mundo muda, as pessoas aprendem, estudam, e às vezes alguns tabus ficaram e eles estão caindo. Então, por exemplo, acho que um deles que vale bastante a pena mencionar é que isso vale tanto para crowdfunding quanto para os investimentos anjos, que quem procura esse tipo de investidor é porque não conseguiu investimento com um institucional de fundo. Isso já pode ter sido uma verdade lá no início, porque nem existiam esses grupos de anjos organizados, nem existiam as plataformas de crowdfunding de investimento. Mas hoje em dia é comum até a gente ver empreendedores, né, startups que chegam primeiro para nós, para as startups de crowdfunding ou para os investidores anjos, e aí depois vão procurar um investidor institucional. Então isso, por exemplo, é um tabu que caiu, né? Eu acho que eles moldaram bastante, eles puxam, né, levam a barra, mas também a gente tem que sempre questionar. Eu acho que isso faz parte do mercado, assim, o investidor inteligente, ele tem que questionar o porquê que é assim. Eu acho que ele nunca pode se intimidar e não deixar de questionar nunca. Ele tem que sempre questionar o porquê que é assim. Às vezes a resposta não faz sentido. Exatamente. É porque sempre foi feito desse jeito. Você pode escutar esse tipo de resposta. Esse tipo de resposta não convence. Eu ouvi isso na pandemia, quando o pessoal debatia sobre home office. Por que nunca teve home office? Porque quando a gente chegou quando trocou a presidência de um banco, por exemplo, eu cheguei, já tava assim. E tava funcionando assim, entendeu? Então eu só mantive porque já tava assim. Agora que eu tenho home office, eu vejo que também funciona. Então é justamente essa quebra aí de paradigma, né? Não é porque aconteceu uma vez, como você falou, a nossa indústria hoje, principalmente o crowdfunding e o crowdfunding no Brasil ainda, é uma indústria muito nova. É uma indústria que tá crescendo cada vez mais, ganhando força. E não ganhando força do nada, tá ganhando força porque vem se aperfeiçoando sempre. Começamos sem instrução, agora temos instruções, estamos batendo recorde atrás de recorde em relação à captação, tanto de montante quanto de time. Temos aqui dentro, que é muito do meu dia a dia mesmo, de buscar fundos para fazer essa sinergia com os nossos investidores da base. É um trabalho que vem sendo desmistificado justamente porque ele está acontecendo de maneira diferente do que nunca aconteceu. Não basta falar, não, um é melhor que o outro, um é pior que o outro, e acabou. Não é binário assim, ao ponto de você ter uma conclusão específica. É um mercado que está começando, é um mercado que está
partindo de pontos e evoluindo junto com os parceiros. E o ideal seria que todos os parceiros se unissem para alavancar cada vez mais esse mercado da melhor forma possível. Vamos caminhar já para o encerramento desse episódio. Eu vou trazer aqui a última pergunta. Como o crowdfunding funciona com relação aos investidores? Junto com os investidores institucionais. Acho que esse é o gancho. Ele faz total sentido com a pergunta anterior, né? Como é que os investidores institucionais moldam, né, esse mercado. E nós escutamos muitos investidodores institucionais, a SMU escutou muitos investidores institucionais, porque via de regra eles estão, principalmente de série A, o que a gente quer fazer com uma startup aqui é captar aqui no SMU e fazer com que ela tenha um exit, seja um exit com uma corporação ou com um desses fundos. Um exit é sinal de sucesso, tá? Que ela continua a trajetória dela, justamente por isso que a gente busca o exit. Exatamente. E para isso acontecer, essa empresa ela tem que ser atrativa, né? Então eu escutei o que esses institucionais querem ver numa startup, o que eles não querem ver, o que eles não gostavam. Então, de uma certa forma, nós corrigimos algumas coisas que eram feitas lá no início do crowdfunding aqui no Brasil, em 2014, 2015, que desagradavam, né? E estavam corretos. O que era ruim, né? Atrapalhavam. Então acho que a grande capacidade de aprender e mudar. Exato. O crowdfunding ele conseguiu mudar. Então, por exemplo, problemas de cap table foram resolvidos. Smart money foi adicionado, né? Problema de seleção adversa foi resolvido. Eu acabei de dar um exemplo aqui, que às vezes tem muita startup que vem primeiro procurar dinheiro com a gente e depois com os fundos. Então nós escutamos isso, resolvemos esses problemas. E aí, não só resolver isso, como nós criamos oportunidade para esses investidores institucionais da gente trabalhar junto. Né? Foi por que não junto? Né? Principalmente se vocês estão na mesma etapa que a gente, você investe em pré-seed, seed, eu também. Então, não é melhor, ao invés de você entregar ali 2 milhões sozinho para uma startup, por que você não vem liderar uma rodada aqui junto com a gente, de crowdfunding, colocando o seu 2 milhões, e eu capto mais 3. Você vai melhor, é muito melhor você investir numa empresa que está com 5 milhões de caixa, do que só com os seus 2. Que às vezes eles nem olhavam, porque fugia um pouco da tese deles, né? Eu não consigo fazer um cheque de 5 milhões, então não vou olhar essa startup. Hoje você consegue investir com o seu cheque em uma startup que, na verdade, ela precisa de 5. Você coloca 2, é o nosso co-líder aqui, e a SMU participa com os outros 3. E em participando da liderança junto com a gente, esse institucional, ele entra num momento, assim, filé mignon ali do negócio. Por que isso? Ele vai ter as mesmas condições que os outros investidores, que ele está entrando no crowdfunding, mas ele entra no momento onde a operação ainda não começou, ela ainda não foi comunicada à CVM, ou seja, é um momento onde ainda há negociação de termos junto com o empreendedor. Então ele precisa mudar uma vírgula no contrato, esta é a hora. Quer discutir o valuation? Esta é a hora, né? E o investidor institucional entrando na liderança junto com a gente, ele tem ainda um benefício assim que não só eu resolvi um problema, como eu trouxe uma grande oportunidade. Ele pode ganhar um FII de sucesso em cima do todo captado. O que isso significa? Quando um investidor entra junto com a gente para ser co-investidor, entra com 2 milhões, a gente capta 3, e essa startup tem uma saída lá na frente, um exit, com uma corporação, e é vendida por 10 vezes mais o valuation, o investidor que entrou junto com a gente pode ganhar um percentual desse ganho, do todo. Não só do valor transacional. Não só dos 2 milhões que ele colocou, mas dos 5 multiplicado por 10 vezes. Ele vai ganhar um percentual sobre isso. Então, para ele é uma grande alavancagem que nós chamamos, é muito importante. Ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Então, nós conseguimos trazer investidores institucionais para investir junto com a gente em captações. E não só isso, nós começamos a pegar no pós-captação, que é um trabalho aqui que nós temos, isso é bem específico aqui da SMU, que é um trabalho de portfólio manager, que é nas empresas que já captaram com a gente monitora, a gente acompanha, a gente consegue ver as que estão melhores. A gente apresenta essas melhores para investidores institucionais. Pô, essa empresa aqui acabou de captar, está com caixa, está indo bem. Ou corporação, acho que ela faz sentido para você. Nós temos contatos com corporações, com o InovaBrá, com a corporação do Corporate Venture da Raia Drogasil, Boticário, para citar alguns nomes. E a gente apresenta, acho que faz sentido. Quer analisar, né, essa empresa? Vamos lá, analise. Demarest, né, o nosso escritório de advocacia também olha aqui startups. A gente acaba também mostrando algumas coisas para eles. Então isso é muito rico, né? Então ele pode entrar como co-investidor lá no crowdfunding ou lá no final, depois que ela já captou, para dar a próxima etapa.
Inclusive, olha que maravilha, o fundo entra no começo com a gente para potencializar a empresa, e aí no final, após a captação para levar para a série A, série B e tudo mais, serão duas empresas institucionais buscando esse exit. Nós e o fundo parceiro que entrou com a gente. A chance aumenta bastante. A chance dobra, né, praticamente, triplica se forem 3, não tem limitação para isso. Mas acho que a gente conseguiu dar um pouquinho de como é que funciona o dia a dia institucional aqui da SM. A minha provocação aqui, até para um próximo lá na frente, né, pra gente encerrar, de repente começar a trazer alguns... Ia falar isso aí, muito bom. Trazer um player, deixa o mercado para trazer a visão dele. Capital, eu vou trazer um family office, trazer um corporate venture, pra gente conversar aqui, vai ser bem legal. Ouvir o lado consegue aprofundar, que é um assunto muito longo. Dá pra fazer um podcast para cada um dos investidores institucionais. Exatamente. Bom, no episódio de hoje é isso, então. Algum recado pro pessoal que nos escuta? Eu vou manter a minha linha de raciocínio. Abra a conta na SMU. Sou do comercial, tem que fazer isso, cara. Você fez o seu papel, Edu. Eu não esperava nada diferente de você. Pra mim, você tem que... Acho que pros nossos ouvintes aí, só tenho a agradecer. Esse podcast tá sendo muito legal pra gente, de uma certa forma, colocar um pouquinho do nosso conhecimento. Estamos sempre aprendendo, mas a gente quer compartilhar esse conhecimento também. Uma grande oportunidade, né? Continue divulgando aí pros seus colegas, quem tem interesse em investir em startups ou mesmo de empreender. Acho bem legal divulgar aí nosso podcast. Sim. Muito obrigado. Estamos à disposição aí, galera. Obrigado aí pela audiência. Obrigado, Marília. Obrigado, Edu. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Até a próxima. Até.